Na assembleia de formatura, anunciaram-me como a melhor aluna da turma, com uma vaga garantida em Princeton. Mas bem naquele momento, uma mulher coberta de roupas de grife se levantou. Diretor Evans, se não me engano, meu marido doou a nova biblioteca para esta escola no ano passado, não é verdade? Essa vaga em Princeton não deveria ser para o meu filho? Todo o auditório ficou em silêncio. O diretor apenas sorriu nervosamente, fazendo reverências e mostrando-se servil enquanto concordava com a cabeça. A mulher me lançou um olhar de presunção. E daí se você tem boas notas? Meu marido é o CEO da Apex Corporation. Uma jovem de baixa renda como você poderia trabalhar a vida toda e nem sequer chegar à linha de partida do meu filho. Sorri para ela com calma e peguei meu telefone. Mãe, seu ex-marido está desperdiçando o seu dinheiro de novo. Desliguei e olhei para a mulher arrogante que ainda se regozijava. Eu sabia quem ela era. Doris Thorne, a mãe de Caleb Thorne, o garoto que ficou no nível mais baixo da nossa turma. Ao ver que eu a olhava, curvou os lábios em uma careta desdenhosa, olhando-me de cima a baixo. O que você está olhando? Tem algum problema com isso? Escute, garotinha. Este mundo não se trata apenas de ser boa com os livros. Sua unha afiada e bem cuidada apontou para o meu peito. Uma estudante humilde como você provavelmente nem sequer poderia se dar ao luxo de doar um único livro para essa biblioteca, não é? Algumas risadas dispersas ecoaram pelo salão. Cerrei os punhos, cravando as unhas profundamente nas palmas das mãos. Olá, diretor Evans. Já que a senhora mencionou a doação da biblioteca, poderíamos revisar os registros de doações, por favor? Doris agiu como se tivesse acabado de ouvir a piada mais engraçada do mundo. Revisar? Quem você pensa que é? Por acaso, o grande nome do meu marido, Léo Vance, precisa ser revisado? O diretor enxugou o suor da testa. Bem, a lista de doações está no departamento financeiro. Olhei diretamente nos olhos dele. Se não me engano, a política da escola exige que todas as doações importantes figurem em uma lista pública durante pelo menos 2 anos. O auditório foi ficando em silêncio pouco a pouco. A expressão de Doris vacilou. O que você está tentando dizer? O diretor procurou o telefone desajeitadamente e ligou nervoso para o departamento financeiro. Quando a voz do diretor financeiro soou no viva-voz, todos prenderam a respiração. Sobre a nova biblioteca do ano passado. A doadora consta como uma tal de senhora Victoria Reed. No silêncio sepulcral que se seguiu, toda a cor desapareceu do rosto de Doris Thorne. Ela arrancou o telefone da mão do diretor. Impossível. Foi o meu marido. A voz do diretor financeiro continuou. Nosso sistema mostra que um tal de senhor Léo Vance de fato participou da campanha de doações. Mas a quantia foi de 10 mil. O auditório explodiu. 10 mil reais contra um prédio inteiro. A diferença era assombrosa. As mãos de Doris começaram a tremer. Deve haver um erro, isso não pode estar certo. Meu marido me disse que a empresa dele doou o prédio inteiro. De repente, seu rosto mudou. Já sei! Essa tal de Reed deve ser uma de suas funcionárias. Ela deve ter mudado secretamente o nome do meu marido pelo dela. Ao ver sua atuação frenética, não pude evitar rir às gargalhadas. Minha mãe, Victoria Reed, é o verdadeiro poder por trás da Apex Corporation. Meu pai é apenas um marido troféu, com o título de CEO, que adora se gabar. Durante anos, minha mãe fez vista grossa para as posturas dele. Eu só nunca pensei que ele encontraria outra mulher por aí. E muito menos que teria um filho da minha idade. Reprimi a raiva que crescia dentro de mim e olhei com calma para o diretor. Já que o doador não foi o pai do Caleb Thorne, acredito que a vaga em Princeton continua sendo minha. Certo. O diretor enxugou a testa, mas antes que pudesse falar, Doris bateu na mesa com a mão e esbravejou. O prédio foi definitivamente doado pelo meu marido. Espere só, vou ligar para ele agora mesmo. Ela discou um número e a voz familiar de um homem foi ouvida do outro lado. Querida, o que foi? Estou em uma reunião. Doris o colocou no viva-voz. Sua voz era enjoativamente doce. Querido, estou na escola hoje. Você doou um prédio aqui, lembra? Mas quando checamos, os registros mostram uma tal de mulher chamada Reed. Deve haver um mal-entendido. Você pode esclarecer isso com o diretor para mim? Sim. A voz do outro lado fez uma pausa, claramente nervosa. Bom, essa doação foi um assunto complicado. Eu explico melhor hoje à noite. Mas Doris não ia deixar passar. Sei que você está ocupado, mas isso é muito importante. Trata-se de o Caleb entrar em Princeton. Tenho certeza de que essa mulher, Reed, roubou o seu crédito, não é?
Apenas explique, querido. Por favor. Bem, a voz do meu pai carecia de convicção. A doação foi feita em nome da empresa. Pode ter havido um erro administrativo no departamento financeiro. Doris agarrou-se a isso instantaneamente como a um salva-vidas. Ouviu isso, diretor? Foi apenas um erro administrativo. Que tal o seguinte? Meu pai interrompeu de repente com a voz mais alta. Já que houve um problema de procedimento, a Apex Corporation está disposta a doar um novo prédio de ciências. Suspiros de espanto encheram o auditório. Doris olhou ao redor, triunfante. Seu olhar desafiador pousou finalmente em mim. O diretor enxugou a testa com alívio. O Sr. Vance é muito generoso. Nesse caso, a vaga em Princeton é para o meu filho, claro. E anunciou Doris com entusiasmo, e logo zombou de mim. Você acha que uma estudante pobre pode competir comigo? Você deveria aprender qual é o seu lugar. Apenas observei sua atuação presunçosa com um leve sorriso de cumplicidade no rosto. Meu pai disse mais algumas cortesias antes de desligar rapidamente. Doris pavoneou-se até mim com o queixo erguido. Então, garotinha, já aprendeu a sua lição? Sim. E você? Interrompia com um sorriso. Espere um momento. Então, qualquer um pode entrar em Princeton apenas doando um prédio? Não lhe parece um pouco injusto para os estudantes que realmente se esforçaram? Injusto? Ela soltou uma risada alta e exagerada. Voltou-se para a multidão e falou com uma voz aguda e penetrante. Ouçam todos. Este mundo é um parquinho para os ricos. Meu marido pode doar 2 prédios sem pensar 2 vezes. Algumas pessoas se esgotam totalmente estudando durante uma década e sabem de uma coisa? Para nós, são apenas uma piada. O auditório estava em silêncio. Todos estavam atônitos com a sua arrogância flagrante. Notei que o rosto do diretor havia ficado pálido, e alguns administradores trocavam olhares incomodados. Nesse caso, eu disse lentamente, sacando o meu telefone, eu mesma simplesmente doarei 2 prédios. No momento em que as palavras saíram da minha boca, o auditório explodiu em risadas. Caleb ria tanto que batia na própria coxa e apontando para mim. Serena, estudar finalmente fritou o seu cérebro. 2 prédios? Você ao menos sabe quanto isso custa? O diretor tossiu desajeitadamente. Senhorita Reed, este não é o momento nem o lugar para brincadeiras. Ignorando as zombarias, liguei para o diretor financeiro da Apex Corporation e o coloquei no viva voz. Sr. Lawson, preciso doar 2 prédios de ciências para a escola. Por favor, organize uma transferência de 20 milhões de dólares. Do outro lado, a voz do Sr. Lawson soou respeitosa e eficiente. É claro. Senhorita Reed, cuidarei disso imediatamente. O sorriso de Doris congelou no rosto. Seus olhos se arregalaram em estado de choque. A pasta na mão do diretor caiu no chão com um baque surdo. Todo o salão ficou em um silêncio sepulcral. Todos me encaravam com a boca aberta. O rosto de Doris foi do branco ao vermelho e vice-versa. Finalmente ela gritou. Impossível! Ela deve ter contratado um ator. Bem naquele momento, o telefone do diretor tocou. Era o diretor financeiro novamente. Diretor! Uma conta anônima acabou de transferir 20 milhões de dólares com uma nota para os novos prédios de ciências. O salão estourou num rugido de incredulidade. O rosto de Doris agora estava acinzentado e seus lábios tremiam. Não, isso não é possível. Como ela poderia? Sorri levemente para ela. Então, quem fica com a vaga em Princeton agora? O diretor estava enxugando o suor, prestes a falar quando Doris se atirou para a frente como uma louca. Esperem! Meu marido pode cobrir a oferta. Ela discou freneticamente o número de Léo Vance, gritando histericamente ao telefone. Querido, aquela garotinha convencida doou 2 prédios. Você tem que doar mais. Não podemos perder para ela. A voz de Léo do outro lado soou claramente em pânico. Doris, não seja imprudente. Não me importo, berrou ela. Você tem que doar mais ou o Caleb perde a vaga. Houve alguns segundos de silêncio antes de Léo ranger os dentes. Tudo bem. Vou doar mais um. Doris me olhou com puro triunfo, como se já tivesse vencido. Ouviu isso? Meu marido vai doar outro. 3 prédios. Como você vai superar isso? Ela parou no palco como um galo vitorioso, observando a multidão. 3 prédios. 3 prédios inteiros. Ela gritou. Diretor, já pode anunciar a admissão do meu filho, não é? O diretor estava prestes a falar quando meu telefone vibrou.
Era uma mensagem de texto do meu suposto pai. Serena. Querida, o papai está um pouco sem dinheiro. Você pode me emprestar uma parte da sua mesada? Um sorriso zombeteiro apareceu em meus lábios enquanto eu respondia. Por quê? A mamãe não te deu o suficiente este mês? A resposta chegou quase instantaneamente. Não foi suficiente. Você poderia me emprestar 30 milhões? Não é como se fossem fazer falta. Sua conta sempre tem 100 milhões para pequenos gastos de qualquer maneira. Fiquei encarando sua mensagem desavergonhada, o sorriso no meu rosto se transformando em uma careta de desprezo. Ele queria pegar o meu dinheiro emprestado para pagar uma promessa que fez a essa senhora. Que terrível cinismo. Eu já havia terminado de brincar. Respondi não, e em seguida bloqueei seu número. Doris, ao ver que eu não havia respondido, encorajou-se novamente. Ha! Eu sabia! Como uma estudante sem dinheiro como você poderia ter essa quantia? Você só estava fingindo. Eu apenas sorri. Oh, os 30 milhões já chegaram? Doris vacilou. Sim, é claro que sim. Meu marido é um CEO. Ele não passa cheque sem fundo. Ergui uma sobrancelha para o diretor. Talvez você devesse ligar para o departamento financeiro. Ele assentiu. E logo a voz do diretor financeiro voltou a soar no viva voz. 30 milhões? Não, não recebemos nada. O rosto da mulher escureceu. Deve haver um atraso na transferência bancária. Vou ligar para o meu marido agora mesmo e dizer para ele se apressar. Imediatamente ela ligou de novo para o número. Ei, querido, a empresa ainda não enviou o dinheiro. Você pode apressá-los? Léo estava em pânico pela promessa que havia feito, mas não suportava perder a pose na frente de tanta gente. Ele disse sombriamente: o sistema financeiro da empresa está com problemas. Entregarei o dinheiro pessoalmente. Satisfeita, Doris desligou e me fuzilou com o olhar. Meu marido disse que ele mesmo trará o dinheiro. Quando ele chegar aqui, você vai se ajoelhar e pedir desculpas para mim. Olhei para ela e balancei a cabeça negativamente. Que tipo de CEO precisa entregar dinheiro em espécie pessoalmente? Tia Doris, você tem certeza de que seu marido não está mentindo para você? As pupilas dela se contraíram. Dei mais um passo com a voz cheia de decepção. É patético, de verdade, continuar sendo enganada tão facilmente por um homem na sua idade. Lancei um olhar para Caleb. E você, ainda sonha em ser um jovem mestre rico? Minhas palavras o enfureceram. Ele avançou e me empurrou. Não ouse falar assim do meu pai. Eu estava preparada para isso. Mas o empurrão ainda assim me fez cambalear alguns passos para trás. Ao ver isso, Doris também partiu para cima de mim com os olhos cheios de fúria, apontando suas unhas afiadas diretamente para o meu rosto. Vou te dar uma lição. Esquivei-me rapidamente para o lado, mas ela conseguiu me agarrar pelos cabelos. Céus. No meio do caos, Caleb agarrou uma garrafa de água de uma mesa e atirou contra a minha cabeça. Uma dor aguda explodiu na minha cabeça e uma mancha vermelha ficou no meu rosto. O auditório mergulhou no caos. O diretor e os professores correram para apartar a briga. Doris gritou. Não toquem em mim! Meu marido é o CEO da Apex. Mesmo se eu acabar com ela, tenho dinheiro para lidar com as consequências. Ninguém queria ficar no lado ruim dela, então todos congelaram. Doris esbravejou, arranhando o meu rosto com uma fúria implacável. Caleb me segurava e eu não conseguia me libertar. Chorei de dor. Você está pedindo por isso? Eu gritei. Quando a minha mãe chegar aqui, ela vai te fazer pagar. Doris zombou. Quem a sua mãe pensa que é? Se ela se atrever a aparecer, eu cuido dela hoje também. Bem naquele momento, as portas do auditório se abriram violentamente com um forte estrondo. Meu pai, Léo Vance, entrou a passos largos, vestindo um terno elegante, seguido por uma equipe de guarda-costas. Ele parecia, em todos os aspectos, o poderoso CEO. No momento em que Doris o viu, correu até ele como se fosse o seu salvador. Querido! Ela gritou com as mãos sujas pela confusão, enquanto agarrava a manga dele. Ela está mexendo comigo e com o Caleb. Meu rosto era um desastre de arranhões e manchas, então Léo nem sequer me reconheceu. Seus olhos me percorreram com nojo. De onde saiu essa garota impertinente? Ele se voltou para os seus guarda-costas. Levem-na lá para trás e cuidem dela. Fui levantada do chão instantaneamente, com os braços imobilizados para trás. Léo Vance, olhe mais de perto. Sou eu. Tentei gritar, mas um dos guarda-costas cobriu a minha boca com a mão. Bem quando estavam prestes a me arrastar,
As portas do auditório se abriram de novo. Uma mulher com um terninho de grife perfeitamente ajustado, irradiando uma aura de puro poder, entrou tranquilamente no salão. Sua voz soou fria como gelo. Quem se atreve a tocar na minha filha? O silêncio que se seguiu a essas palavras foi absoluto. Não o silêncio constrangedor de antes, quando o auditório aguardava o próximo movimento de Doris. Era o silêncio de uma sala inteira, prendendo a respiração simultaneamente. Até os guarda-costas que seguravam os meus braços ficaram imóveis. Minha mãe caminhou em direção ao centro do auditório com uma calma que eu conhecia de cor, e que nunca deixava de intimidar a todos que a presenciassem pela primeira vez. Não, ela não ergueu a voz. Não era necessário. Havia algo na forma como ela se movia, na precisão com que seus passos cortavam o espaço, que fazia com que toda a sala se reorganizasse ao redor dela, sem que ela pedisse. Seus olhos percorreram a cena em menos de 3 segundos. Eu, o sangue na minha testa, as marcas de unha na minha bochecha, os 2 guarda-costas segurando meus braços. Depois pousaram sobre Léo, e foi aí que tudo mudou. Léo Vance, o homem que havia entrado no auditório como se fosse o dono do mundo, empalideceu tão rápido que pareceu que alguém havia drenado o seu sangue de uma vez. Seus lábios se moveram sem emitir som. Eu reconheci instantaneamente. Era a mesma expressão que ele fazia quando minha mãe o pegava gastando dinheiro das contas dela sem avisar. Vic. Victoria! Sua voz soou como papel molhado. Minha mãe nem sequer olhou para ele. Dirigiu-se diretamente aos guarda-costas. Soltem a minha filha agora. Não foi um pedido. Os 2 homens me soltaram antes que eu pudesse processar o que havia acontecido, recuando meio passo como por reflexo. Aproximei-me da minha mãe, e ela segurou suavemente o meu queixo, examinando os cortes no meu rosto com uma expressão que, para quem a conhecia bem, era muito mais perigosa que qualquer grito. Quem fez isso? Apontei para Doris e Caleb com o olhar. Não precisei dizer mais nada. Minha mãe virou-se para eles devagar. Doris ainda tinha restos de sangue nos dedos. Os meus arranhões em suas unhas douradas. Ao ver Victoria Reed de frente, por inteiro, com aquela calma que esmagava o ar, sua postura segura começou a fraquejar. Mas Doris Thorne não era o tipo de pessoa que recua facilmente, então reuniu o que lhe restava de arrogância. E você? Quem é que você pensa que é? Disse ela, embora a voz já não tivesse a mesma força de antes. Minha mãe respondeu com a mesma economia de palavras de sempre. Victoria Reed, titular da Apex Corporation. Titular. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Mais frio, mais definitivo. Doris piscou, depois olhou para Léo, buscando algo na expressão dele que lhe dissesse que havia algum erro, que aquela mulher era uma impostora, que o marido a desmentiria a qualquer momento. Mas Léo estava com os olhos cravados no chão, como um estudante que acabou de ser pego colando em uma prova. Léo, a voz de Doris soou insegura pela primeira vez. Diga alguma coisa. Você a conhece? Meu pai pigarreou. Doris, eu... Responda à pergunta. Insistiu ela. Léo levantou o olhar por um momento e logo o baixou novamente. Ela é a minha chefe. O auditório inteiro processou essa informação em tempo real. Vi como Doris recebeu o impacto. Primeiro confusão, depois uma espécie de recálculo frenético e então algo que começou a se parecer muito com o horror. Sua chefe? Repetiu ela com a voz embargando na última sílaba. Como assim, sua chefe? Você é o CEO. Minha mãe falou então, com o tom de quem está explicando algo para alguém que já deveria saber disso há muito tempo. O título de CEO foi concedido a ele como uma cortesia conjugal. As decisões da Apex Corporation são tomadas por mim. As doações da Apex Corporation, incluindo a biblioteca deste colégio, foram autorizadas por mim. E os fundos que o seu marido acabou de prometer para um terceiro prédio... Ela fez uma breve pausa. Não existem em nenhum orçamento que eu tenha aprovado. Um murmúrio percorreu o auditório como uma onda lenta. Doris virou-se para Léo com os olhos em chamas. O que isso significa? Você está me dizendo que prometeu um dinheiro que não tem? Léo abriu a boca e fechou. Depois tentou de novo. Doris, eu achei que eu poderia... Que poderia o quê? A voz de Doris subiu uma oitava. Você passou anos me dizendo que era o dono daquela empresa. Toda a vida social que construímos, todas as pessoas que conhecemos, toda a reputação que... Ela parou, respirando com dificuldade. Tudo foi mentira? Minha mãe não interveio. Não era necessário. A situação estava se desmoronando sozinha, com muito mais eficácia do que qualquer acusação direta.
Doris cambaleou levemente, como se as pernas não soubessem exatamente o que fazer. Caleb, que estava em um canto do palco, assistindo a cena com crescente desconforto, deu um passo em direção à sua mãe. Mas Doris levantou uma mão para detê-lo sem olhar para ele. Há quanto tempo? A perguntou dirigindo-se a Léo com uma voz que agora era apenas um sussurro. Não. Léo não respondeu. Minha mãe os observou por mais um momento. Em seguida, voltou-se para o diretor, que continuava parado junto ao pódio, com a pasta ainda no chão, e a expressão de alguém que gostaria de estar em qualquer outro lugar do planeta. Diretor Evans. Entendo que houve uma confusão em relação à vaga da minha filha em Princeton. Seu tom era perfeitamente neutro, o que o tornava irrefutável. Espero que isso já esteja esclarecido. O diretor assentiu 3 vezes mais rápido do que o necessário. É claro. Senhora Reed, a vaga da senhorita Reed permanece tal como foi anunciada. Minha mãe assentiu uma única vez. Depois colocou uma mão no meu ombro com cuidado, evitando os arranhões. Vamos, o médico está esperando lá fora. Enquanto caminhávamos em direção à saída, ouvi Doris desmoronar atrás de nós, numa sequência de perguntas que Léo não sabia como responder. Caleb chamava a mãe em voz baixa. O diretor pedia para alguém recolher a pasta do chão. Na porta do auditório, detive-me por um segundo e olhei para trás por cima do ombro. O palco onde Doris Thorne havia proclamado sua superioridade diante de toda a escola agora era o lugar onde o mundo dela estava se desfazendo em tempo real, com testemunhas, sem nenhuma saída elegante possível. Continuei caminhando. O médico que a minha mãe havia chamado nos esperava em uma clínica particular, a 10 minutos da escola. Era um homem de uns 50 anos, com mãos precisas e de poucas palavras, o que eu agradeci, porque não tinha energia para conversar. Enquanto ele limpava os meus cortes, minha mãe estava sentada na cadeira de frente para mim com uma xícara de café que alguém havia lhe trazido e na qual ela não havia tocado. Ela me observava com aquela expressão sua que era impossível de ler por fora, mas que eu havia aprendido a decifrar ao longo dos anos. Estava processando, calculando e organizando peças de informação em uma ordem que ainda não havia me revelado. Há quanto tempo você sabe sobre o garoto? Ela perguntou quando o médico saiu por um momento. Não precisei perguntar a qual garoto ela se referia. Há pouco tempo. Deduzi hoje mesmo com os registros da biblioteca. Minha mãe assentiu lentamente. Eu soube há 8 meses. Fiquei olhando para ela. E você não disse nada? Eu estava esperando o momento certo. Ela finalmente pegou o café e deu um gole. Alguns problemas se resolvem sozinhos se você lhes der tempo e espaço suficientes para se desenvolverem. Pensei em Léo prometendo prédios que não podia pagar na frente de todo o auditório. Pensei em Doris ligando para ele freneticamente. Pensei na expressão do meu pai quando viu a minha mãe entrar por aquela porta. Quanto tempo você costuma dar? Perguntei. Minha mãe colocou a xícara sobre a mesa com um movimento exato. O suficiente para que cometam o erro que estavam prestes a cometer de qualquer forma. Na manhã seguinte, o vídeo já estava circulando. Alguém no auditório estava gravando desde o início. Provavelmente não com intenção maliciosa, mas com o instinto de quem sente que está presenciando algo que vale a pena documentar. O vídeo mostrava tudo. A reclamação de Doris, os registros da biblioteca, a minha doação de 20 milhões, o ataque, a chegada da minha mãe. A última parte, em que Léo admitia que a minha mãe era a sua chefe, já havia sido reproduzida milhares de vezes, com legendas e tudo. Quem me enviou foi Priya Nair, minha colega de laboratório de química, que era a única pessoa naquela escola que me perguntava como eu estava depois de uma prova difícil, sem que eu precisasse pedir. Serena, ontem à noite não consegui dormir. Você está bem? Porque o que você fez foi a coisa mais impressionante que eu já vi em 3 anos de ensino médio. Respondi que estava bem e agradeci. Ela respondeu com uma enxurrada de mensagens que ia desde os detalhes do vídeo viral até uma pergunta direta. Eu precisava de algo? Priya Nair. 3 anos sentada ao meu lado no laboratório, sempre com um caderno cheio de anotações nas margens que não tinham nada a ver com a aula. Era filha de imigrantes. Trabalhava aos finais de semana no restaurante da família. E havia vencido 3 competições nacionais de química que a nossa escola mal havia mencionado no boletim interno. No ano passado, Caleb havia derramado ácido bórico em cima do uniforme dela, e o diretor havia chamado isso de um acidente infeliz. Respondi que sim, que precisava de algo. Algo específico. O que pedia Priya não era ilegal nem complicado. Só exigia acesso a algo que ela tinha e eu não. A rede informal dos estudantes que haviam sido ignorados, minimizados ou humilhados durante anos pelas mesmas pessoas.
Quantos têm evidências documentadas de algo que Caleb ou Doris fizeram? Perguntei-lhe naquela tarde por mensagem. A resposta demorou 40 minutos, que foi o tempo que ela levou para fazer as consultas. 11 pessoas. Fotos, áudios, capturas de tela. Tem um vídeo do ano passado onde Caleb destrói o projeto de ciências de outra garota um dia antes de ser apresentado. 11 testemunhos. Isso não era boato, era um padrão documentado. Diga a eles que eu quero todos. Com datas, com contexto, organizados. Para quê? Para que não volte a acontecer. Priya demorou 10 minutos para responder. Me dê 24 horas. Enquanto isso, Léo tentou me contatar 3 vezes. A primeira mensagem dizia que precisávamos conversar. A segunda dizia que a situação era mais complicada do que eu imaginava e que ele tinha a sua versão dos fatos. A terceira, enviada à 1 da madrugada, era uma versão resumida de um discurso que eu já tinha escutado antes, de várias formas, desde pequena, que ele também era uma vítima das circunstâncias, que a minha mãe nunca havia lhe dado o crédito que ele merecia, que se eu o ajudasse a sair da situação atual, nós encontraríamos juntos uma solução. Eu o bloqueei em todos os canais disponíveis. Depois, encaminhei as mensagens para a minha mãe, sem nenhum comentário adicional. Ela respondeu com 2 palavras. Já sei. Doris Thorne, segundo o que começou a circular naquela semana, estava tomando 3 caminhos simultâneos que se contradiziam entre si. O primeiro era negar publicamente o ocorrido, insistindo que o vídeo havia sido editado e que a situação tinha sido tirada de contexto por pessoas invejosas. O segundo era ameaçar o colégio com ações legais por ter permitido que uma estudante a atacasse verbalmente. O terceiro, que chegou aos meus ouvidos através de Priya, era que Doris havia contratado um investigador particular para encontrar inconsistências no processo de doação da minha mãe. Era uma resposta caótica e sem estratégia central. O que era exatamente o que eu esperava de alguém acostumado a que o dinheiro resolvesse os problemas antes de precisar pensar neles. Na segunda-feira, o diretor Evans me chamou ao seu escritório com a voz de quem está prestes a pedir desculpas, mas ainda não sabe exatamente como fazê-lo. Poupei o trabalho dele. Diretor, entendo que a situação de sexta-feira foi complexa para a instituição. Não estou aqui para complicá-la ainda mais. Coloquei sobre a sua mesa uma pasta com os 11 testemunhos que Priya havia compilado, organizados por data e tipo de incidente. Isto é um registro documentado de condutas sistemáticas de intimidação ocorridas dentro das instalações. Considerei que a administração deveria tê-lo. O diretor abriu a pasta. A sua expressão mudou 2 vezes enquanto lia a primeira página. Senhorita Reed, é apenas informação, eu disse. O que farão com ela é uma decisão de vocês. Peguei a minha mochila e saí antes que ele pudesse responder. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha enquanto a minha mãe revisava documentos na minha frente, dei por mim pensando no momento exato de sexta-feira antes de tudo começar. O diretor pronunciando o meu nome, o silêncio respeitoso do auditório, a sensação de que, por um momento, o resultado de 3 anos de trabalho estava prestes a ser reconhecido publicamente. E depois Doris se levantando. Era curioso. Naquele primeiro instante, quando as palavras dela ainda eram apenas palavras, e o diretor ainda não havia começado a suar ou a fazer reverências, eu senti algo que não era exatamente medo. Era algo mais parecido com reconhecimento. Como se uma parte de mim soubesse que aquele tipo de oposição, aquela certeza arrogante de que o dinheiro pode substituir o mérito, era exatamente o obstáculo que, mais cedo ou mais tarde, eu teria que aprender a lidar. Na minha vida familiar, eu tinha visto isso funcionar durante anos. O nome, o título, a aparência de poder sendo usados como substitutos do poder real. O meu pai era muito bom nisso. Doris também. A diferença entre eles e a minha mãe era uma só. E era a mesma que sempre marcava a distância entre os que parecem ser e os que de fato são. O trabalho real, invisível e contínuo que ninguém vê, até que algo o obriga a vir à tona. Eu tinha aprendido essa lição antes mesmo de saber que a estava aprendendo. Agora só restava provar que eu a havia aprendido bem. O colégio agiu mais rápido do que eu esperava. Na quarta-feira de manhã, um aviso no mural oficial informou que Caleb Thorne havia sido suspenso por 10 dias, pendente de uma investigação interna sobre conduta. Não mencionava os detalhes, mas a pasta que eu havia deixado sobre a mesa do diretor Evans tinha 11 testemunhos com datas, e o vídeo de sexta-feira tinha milhares de visualizações. O diretor sabia perfeitamente que a situação já era pública, e que a única variável que ele podia controlar era o quão rápido ele se posicionaria no lado certo da história. Priya me enviou uma mensagem às 8 da manhã, com um emoji de laboratório e outro de café. Revisaram os 11.
O diretor pediu declarações formais esta manhã. Você sabia que isso ia acontecer? Não exatamente. Mas eu sabia que a informação correta, entregue no momento certo e para a pessoa certa, geralmente produz resultados sem que ninguém precise forçar demais. Respondi, mais ou menos. Como estão todos? Aliviados. Hannah ainda não consegue acreditar que alguém acreditou nela. Hannah era a garota do projeto de ciências destruído. 3 anos carregando isso em silêncio. Doris Thorne não recebeu bem a suspensão. Fiquei sabendo pelo mesmo canal informal que havia se revelado tão útil naquela semana que Doris tinha aparecido na secretaria do colégio na quinta-feira de manhã, exigindo falar com o diretor. A conversa, segundo alguém que estava na sala de espera ao lado, durou 20 minutos e terminou com Doris saindo no mesmo ritmo furioso com o qual entrou, mas sem o resultado que procurava. Também circulou que ela havia contratado um advogado, o que era seu direito, obviamente. Mas os 11 testemunhos documentados, somados ao vídeo de sexta-feira, que já tinha cobertura em 3 portais de notícias locais, formavam uma base bastante sólida para qualquer contraparte legal. O que Doris não parecia ter calculado era que ameaçar com ações legais quando as evidências documentadas apontam contra você não é uma estratégia. É um anúncio de que você está desesperada. A situação de Léo era diferente e, em certos aspectos, mais interessante. Minha mãe me explicou o que estava acontecendo com a precisão habitual de quem está administrando um processo que já estava planejando há algum tempo. Há meses ela vinha transferindo responsabilidades executivas de forma gradual, reatribuindo assinaturas, reposicionando o acesso a contas. Era o tipo de trabalho invisível que Léo nunca tinha notado, porque ele nunca havia prestado atenção suficiente à estrutura real da empresa. Você fez isso porque já sabia sobre Doris e Caleb? Perguntei. Eu fiz porque era o certo para a empresa, respondeu ela. O outro assunto foi uma consequência. Que consequência, exatamente? A de que, quando chegar o momento de fazer a mudança formal, não haverá interrupções operacionais. Tudo continuará funcionando exatamente igual, apenas com um nome diferente na cúpula. 100%. Léo, enquanto isso, continuava tentando se comunicar com ela através de intermediários. Primeiro, o advogado matrimonial. Depois, um sócio externo que lhe devia um favor. Por fim, uma mensagem através da secretária particular da minha mãe, que Victoria arquivou sem responder. Léo estava acostumado a ver os problemas serem resolvidos com ligações para o lugar certo. Ele ainda não havia entendido que, neste caso, o problema era ele próprio, e não havia ninguém acima de Victoria Reed para quem ele pudesse ligar. O investigador particular que Doris contratou entregou o seu relatório na semana seguinte. Não sei como fiquei sabendo. Minha mãe tem uma rede de informações que nunca explicou completamente e que eu aprendi a não questionar. O relatório, segundo ela, não encontrou nenhuma irregularidade nas doações da Apex Corporation. As transferências estavam documentadas, auditadas e eram perfeitamente rastreáveis. O investigador tinha tentado procurar conexões entre o nome de Victoria Reed e alguma irregularidade financeira que Doris pudesse usar como alavanca, e havia encontrado exatamente nada. O que ele de fato encontrou, aparentemente sem procurar, foi um histórico de transações associadas a uma conta secundária de Léo Vance, que tinha um padrão de gastos difícil de justificar com o seu salário oficial. Minha mãe não me deu detalhes. Apenas disse que essa informação estava agora nas mãos de pessoas a quem competia recebê-la. Não fiz mais perguntas. Na quinta-feira dessa mesma semana, Caleb apareceu no parque em frente ao colégio. Não sei se ele esperava me encontrar lá ou se foi coincidência, mas eu estava sentada em um banco, estudando, quando o vi atravessar a rua. Ele parou a poucos metros de distância. Sem a mãe, sem o grupo habitual com o qual andava pelos corredores. Só ele com as mãos nos bolsos e uma expressão que era difícil de classificar. Fiquei quieta e olhei para ele sem dizer nada. Finalmente ele falou. Minha mãe diz que a sua família está destruindo a nossa. Sua mãe tem uma narrativa conveniente. Respondi sem alterar o tom de voz. Caleb cerrou a mandíbula. Meu pai diz que... Caleb. Eu o interrompi com calma. O que ele diz exatamente? Que foi vítima de um mal-entendido? Que os registros da biblioteca estavam errados? Que os 11 colegas que apresentaram declarações esta semana estão mentindo? Fiz uma pausa. Ou que derramar ácido bórico em cima do uniforme de alguém foi um acidente? Ele ficou em silêncio. Ninguém está destruindo nada na sua família que a sua própria família não tenha construído para se destruir sozinha, eu disse. Eu apenas deixei de sair do caminho. Caleb me olhou por mais um momento, depois virou as costas e foi embora sem responder. Não foi uma vitória dramática, mas havia algo naquele silêncio dele que era diferente do silêncio desafiador de antes.
Era o silêncio de alguém que, talvez pela primeira vez, não tinha uma resposta pronta, porque nenhuma das respostas que lhe haviam ensinado funcionava nesta situação. Naquela tarde, minha mãe me ligou com uma mensagem concisa. Reunião de família no sábado. Esteja em casa às 10. Não me deu mais detalhes, o que significava que os detalhes importavam e ela preferia me contar pessoalmente. Fiquei por um momento olhando para a mensagem antes de guardar o celular. Pensei em Doris Thorne subindo ao palco do auditório com a certeza absoluta de que o dinheiro do marido era suficiente para redefinir o mérito alheio. Pensei no diretor limpando o suor da testa enquanto calculava a quem seria mais vantajoso obedecer. Pensei em Caleb atirando uma garrafa de água contra a minha testa, e na mãe dele dizendo ao auditório que podia pagar pelas consequências de qualquer coisa que fizesse. Havia um tipo específico de pessoa que só entendia os limites quando os limites traziam consequências reais. Não declarações, não documentos, não evidências bem organizadas, consequências. O sábado aparentemente seria o dia das consequências. No sábado, cheguei em casa pontualmente às 10 horas. Léo já estava lá, o que me surpreendeu. Ele estava sentado na sala de estar com uma xícara de café esfriando na sua frente e a postura de alguém que passou um tempão ensaiando o que vai dizer, mas já sabe que não vai funcionar. Minha mãe estava na poltrona de frente para ele, com uma pasta sobre os joelhos. Com um gesto, indicou que eu me sentasse. Seu pai já foi informado sobre os próximos passos, disse ela sem preâmbulos. Fiz questão que você estivesse presente. Léo me olhou por um momento. Havia algo diferente na expressão dele em comparação ao dia do auditório. Lá foi surpresa e medo. Agora era algo mais parecido com cansaço. Serena, quero que você saiba que... Léo! Minha mãe o interrompeu com uma única palavra sem levantar a voz. Já conversamos. Não acrescente nada. Ele calou a boca. Minha mãe abriu a pasta. A Apex Corporation formalizará a mudança de estrutura diretiva na próxima segunda-feira. O título de CEO passa a ser da empresa, reportando-se diretamente a mim. O cargo de Léo fica dissolvido mediante uma indenização acordada e assinada por ele esta manhã. Ela olhou para mim. Isso já estava planejado para o fim do ano. Os acontecimentos da semana passada apenas aceleraram o cronograma. Olhei para ele. Léo mantinha os olhos fixos na xícara de café. E o outro assunto? Perguntei. Minha mãe não precisou que eu especificasse. Os advogados entrarão com o pedido de divórcio na segunda-feira também. As contas conjuntas já foram separadas. Léo fica com o que foi acordado no acordo pré-nupcial. Nada mais. O acordo pré-nupcial, que pelo que eu havia entendido ao longo dos anos, era um documento que Léo tinha assinado sem ler com atenção, porque na época, acreditava que o casamento duraria para sempre e que contratos eram meras formalidades para os desconfiados. Acontece que a minha mãe era, entre outras coisas, alguém que lia todos os documentos com muita atenção. Léo levantou o olhar. Victoria, se nós pudéssemos conversar em particular... Já conversamos em particular, ela respondeu. Fiz questão que a Serena escutasse isto, porque as decisões que foram tomadas afetam a vida dela, e ela tem o direito de saber o estado real das coisas. Não há mais particular, além do que já conversamos. Ela fechou a pasta. Isso é tudo. Léo se levantou, pegou o paletó no encosto da cadeira com movimentos que tentavam aparentar dignidade. Na porta, ele parou por um momento como se fosse dizer algo a mais. Depois decidiu não fazê-lo e saiu. O silêncio que ficou na sala era limpo. Não era incômodo. Apenas tranquilo. Na segunda-feira, o colégio emitiu a sua resolução formal. Caleb Thorne foi expulso pelo restante do ano letivo, com a possibilidade de reintegração condicionada a um processo de avaliação comportamental. A escola também emitiu um pedido de desculpas institucional aos 11 alunos que haviam apresentado declarações, reconhecendo que as condutas documentadas tinham ocorrido dentro das suas instalações e não haviam sido tratadas de forma oportuna. A vaga em Princeton continuava sendo minha. Sempre tinha sido minha, o tempo todo. Mas o comunicado oficial do diretor, enviado a toda a comunidade escolar, estabelecia isso de forma inquestionável e com uma correção de rota que soava, ainda que de forma sutil, a uma vergonha institucional tardia. Priya me enviou o comunicado com uma mensagem. Hannah chorou quando leu o pedido de desculpas. Um choro de alívio. Não respondi de imediato. Fiquei um momento com o celular na mão, pensando na Hannah guardando aquele vídeo do projeto destruído por meses a fio, sem saber se um dia serviria de algo. 11 pessoas documentando coisas que haviam normalizado porque ninguém lhes tinha dito que não precisavam normalizá-las. Respondi. Obrigada por reunir tudo. Não teria funcionado sem isso. Funcionou porque alguém finalmente usou o que nós tínhamos.
Doris Thorne desapareceu do circuito social com a velocidade característica de quem construiu a sua posição usando o nome de outra pessoa e descobre, de repente, que esse nome já não a sustenta mais. Não houve ações legais. O advogado que ela havia contratado, segundo chegou aos meus ouvidos, tinha analisado o caso e recomendado que não se prosseguisse. A base legal era inexistente e o perfil público do assunto era alto demais para que qualquer movimento judicial não terminasse amplificando justamente o que Doris queria silenciar. Caleb era outro problema, mas esse problema agora era apenas dele e das decisões que ele tomaria a partir daquele momento. Havia uma diferença entre os seus 16 anos e os atos que ele havia normalizado, e essa diferença poderia seguir para qualquer direção, dependendo do que ele decidisse fazer com o que lhe havia acontecido. Isso estava fora do meu controle e fora da minha responsabilidade. Na noite anterior à minha última semana de ensino médio, minha mãe e eu jantamos juntas na cozinha, com os documentos de segunda-feira já assinados e arquivados. Em algum momento do jantar, ela me disse algo que eu não esperava. Estou orgulhosa de como você lidou com a situação na sexta-feira. Você chegou e resolveu a metade, respondi. Eu cheguei quando não restava mais nada a ser resolvido. Ela levantou a sua taça. A bibliotecária, o diretor financeiro, o CFO da Apex. Você moveu a todos na ordem correta, antes mesmo de eu colocar os pés naquele auditório. Eu fui apenas a assinatura no rodapé da página. Não respondi, porque não sabia exatamente o que dizer. Eu havia passado anos aprendendo com ela sem que ela precisasse verbalizar as lições daquela forma. Princeton em setembro, ela disse, mudando o tom. Como você está se sentindo? Bem, fiz uma pausa. Assustada um pouco, mas bem. Minha mãe assentiu, como se aquela fosse exatamente a resposta correta. O que aprendi de tudo isso é que o poder real e o poder performático se parecem muito de longe, mas não tem nada a ver um com o outro de perto. Doris Thorne subiu naquele palco convencida de que o nome do seu marido era um escudo impenetrável. Léo Vance entrou no auditório com guarda-costas e terno de grife, acreditando que isso bastava para definir quem ele era. Ambos haviam passado anos confundindo a aparência de uma posição com a posição em si. O mérito não grita. Não precisa de um palco, nem de um microfone, nem de um advogado intimidador. Ele se constrói em silêncio, documenta-se com fatos e se sustenta sozinho quando alguém finalmente o coloca à prova. Doris me perguntou naquela manhã se eu sabia qual era o meu lugar. Agora eu sei a resposta. O meu lugar é o que eu mesma construí, não o que outra pessoa decidiu que eu merecia. E isso, nenhuma doação pode comprar. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.